Olá, falar de uma semente aqui, que Deus possa falar seu coração. E o Espírito Santo falou nessa manhã comigo acerca de um versículo que eu vou compartilhar com vocês, em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Lá está escrito assim, que a multidão admirou-se com a doutrina de Jesus. Versículo 28, né? Mateus 7, 28, e versículo 29 diz: E Jesus pregava, ou melhor, Jesus ensinava com autoridade e não igual aos escribas. Olha que legal. O que é autoridade? Autoridade é você falar com propriedade, falar com sabedoria, falar com conhecimento, falar sendo um testemunho vivo, sendo um exemplo daquilo que você está falando. Então, quando você fala com o seu exemplo, é diferente. Mas o principal da autoridade, a unção. A unção faz a diferença. A unção, imagina Jesus pregando. Imagina Jesus ensinando, né, que é o que fala o versículo. Jesus ensinava e as pessoas sentiam a presença de Deus na sua vida. É diferente. Certo pastor David Wilkerson, Deus levantou ele nesse globo terrestre, né? Nessa partícula aqui da Terra, né? Porque a gente não... Enfim, a gente conhece 4% aqui da nossa Terra, ou melhor, da nossa dimensão aqui em volta da Terra. E a gente não sabe o que significa buraco negro, a gente não sabe o que é quantas as outras galáxias que tem além da nossa. Então, por isso que eu disse uma partícula dessa Terra. Nessa partícula da Terra, Deus usou o David Wilkerson, uma das pessoas que Deus levantou nessa Terra. David Wilkerson, ele sabe o que é... Ele mesmo disse, né? Eu sei o que é pregar com unção, mas também eu sei o que é pregar sem ela. E, meus amigos, é diferente. É diferente quando você ouve uma mensagem com autoridade, como Jesus pregava. E eu estava refletindo sobre isso, que é diferente. Em certa ocasião, vou contar um pouco do meu testemunho. Certa vez o Espírito Santo me incomodou. Só um pouquinho do meu testemunho, né? O Espírito Santo me incomodou uma vez no meu trabalho. Isso aí foi no ano se eu não me falha a memória, foi no 2022. E aí o Espírito Santo estava me incomodando. Eu quero que você fale algo neste lugar. E aí tinha duas pessoas que estavam naquele lugar, né? E eu falei, Espírito Santo, e eu tentei segurar, né? Foi muito engraçado que eu tentei segurar. E Deus estava pedindo, eu vou te usar. Começa a orar agora, chama o pessoal para orar e eu vou te usar. Lá naquela sala tinha duas pessoas. Uma estava passando um problema com um familiar que ia fazer uma cirurgia. E a outra pessoa, a família dela é ateu, parece que ela é ateu também, enfim. E foi quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, não se obedece, só Deus mesmo faz essas coisas. E naquele momento que eu comecei a orar, deixei uma mensagem que o Espírito Santo falou para eu falar. E aí aquela pessoa que a família era ateu, que talvez até ela mesma é ateu, ela começou a chorar sentindo a presença de Deus. Então, como eu disse desde o início da mensagem, quando a gente tem a presença de Deus, a unção faz a diferença. A unção, ela quebra o jugo, né, como diz em Isaías. E Jesus, ele ensinava diferente. Então, diferente como? Diferente dos escribas. Então, os escribas falavam e as pessoas não sentiam o efeito, o poder da mensagem. A melhor coisa do mundo é a gente falar e as pessoas sentir a presença de Deus. É a gente deixar uma mensagem e Deus está com a gente. Você sentir a presença de Deus e falar, Deus está comigo. Claro que tem pessoas que vão ter coração duros e outras que o Espírito Santo vai trabalhar, porque Deus não obriga ninguém a nada, né? Ou melhor dizendo, Deus, ele conta com o livre-arbítrio do ser humano. Por mais que você vai deixar uma mensagem, às vezes as pessoas vão vir, às vezes não vão, por causa do livre-arbítrio delas. Mas o fato é, quando você se põe a buscar a Deus de todo o seu coração e começa uma vida de entrega total a Deus, eu falo total, não é uma entrega rasa não, uma entrega total. Você tem mais sensibilidade com o Espírito Santo, você tem mais sensibilidade com o poder de Deus. E aí essas coisas acontecem. Então,
Resumindo esse vídeo, é diferente quando tem a presença de Deus, quando tem a unção, você fala com autoridade. E é legal que, por exemplo, os anjos, quando deixam uma mensagem, não sei se você reparou na Bíblia, ou não sei se algum anjo falou com você, e já abriu parênteses também, independente da sua religião, se você é espírita, se você é católico, se você é muçulmano ou budista, se você é evangélico, se você acredita no único Deus, se ama o próximo como a ti mesmo, eu te considero como irmão. E a gente tem muito a aprender com algumas religiões, né? Por exemplo, o espírita, eles têm uns negócios legal que eu acho bacana no espíritas, né? Que eles usam uma estratégia, não vou falar qual, mas quem é espírita sabe, que outras religiões não usam, que é, por exemplo, alguns itens que tem no céu, né? E aí algumas igrejas demonizaram, sendo que no céu tem, sendo que Deus criou. E aí as pessoas falam demônio, mas foi Deus que criou, tem no céu, os sacerdotes usavam. Enfim, paciência, mas admiro isso nos espíritas, admiro também nos católicos. Por exemplo, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele deixou o capacete dele, né, na igreja católica. Por que será na igreja católica? Porque a igreja católica não tem glamour, não tem negócio de fama, não tem vaidade. Igual outras religiões têm vaidade, tá? Então, eu gosto também do muçulmano, do budista, eles têm uma humildade, né? Extraordinária a humildade deles. Inclusive, tem um segredo que está na Bíblia, né? Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra ao Ocidente, né? Tem um segredo aqui do Oriente. Por que do Oriente? Tem um segredo aqui que está escondido as 7 chaves, mas eu tenho um segredo revelado, quem sabe eu posso falar mais pra frente sobre isso. Por que Jesus está dizendo que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente? Tem um segredo aqui, mais pra frente eu posso falar. Então, dependendo da sua religião. Se você é evangélico também, a maior parte dos meus amigos são evangélicos. O que eu admiro nos evangélicos é a questão de ter uma vida buscar conhecer a palavra de Deus. Isso eu admiro demais nos evangélicos. Então, um forte dos evangélicos Então, tô falando ponto forte de cada das religiões aqui, lembrando que Deus é único. Jesus não veio fundar nenhuma religião, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala, olha, você tem que seguir essa igreja, essa placa. Não, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, ele é o caminho, né? Então, finalizando esse vídeo, quando Jesus pregava com autoridade, né? Ele era diferente. Então, a gente percebe quando é diferente. Eu tava falando dos anjos, né? Comecei falando dos anjos. Quando os anjos, eles deixam uma mensagem para as pessoas, eles simplesmente falam. Olha que poderoso isso. Eles deixam uma mensagem. Não sei se você teve experiência com anjos já. Quem sabe mais pra frente eu posso contar tanto no reino do bem dos anjos, como também anjos caídos. Eu tive essas duas experiências. E mais pra frente eu posso contar. Mas quando eles deixam uma mensagem, eles são encarregados do poder de Deus, eles são encarregados do amor de Deus. E é extraordinário, porque eles não pulam, não roda, não voa, não levita, não flutua. E de repente a mensagem que eles deixam falando, você sente o poder de Deus. Isso é a unção de Deus. Quando Jesus estava falando das escrituras, falando, normal, um bate-papo. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, os discípulos vão dizer, é por isso que ardia em nós os nossos corações, quando ele falava acerca das escrituras. Isso é unção. E se você quer essa unção, eu não vou fazer uma oração mágica, não vou te falar um caminho fácil. A unção de Deus, para você buscar ela, vou dar um exemplo do próprio Jesus. Antes de Jesus começar o ministério, ele ficou 40 dias em jejum, ele não comeu e ele bebeu água. Lucas, por ser médico, acho que eu já falei sobre isso em outro vídeo. Lucas, por ser médico, ele fala que Jesus não comeu durante 40 dias, ou seja, ele bebeu água durante 40 dias. A água também tem algo simbológico aqui, seria tema de outro vídeo. Mas tudo tem água, né? Tudo tem água, olha que legal. Antes de Jesus criar o mundo, né, o Espírito dele habitava sobre as águas. Olha que extraordinário isso. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Tem um segredo aqui também. Mas tudo bem. Quero deixar essa mensagem. Se você busca a unção de Deus, é difícil, não é fácil, mas é um processo extraordinário. Você saber que Deus te guarda, te protege, saber que Deus falando com você é algo
A gente é tão pequeno, tão falho, e mesmo assim o amor dele é tão grande e misericordioso que ele quer se revelar a nós. E para ele se revelar a nós é uma busca diária. Então, da minha parte, as experiências que eu já tive com Deus, não teve nenhuma experiência grande que eu tive, que eu posso falar no meu testemunho mais pra frente, que eu não passei orando. Então tudo que você tem que fazer, viver uma vida de oração. Comece a orar, nem que for 5 minutos, 10 minutos por dia. Como diz o pastor Lucinho, né? Ore por disciplina até que se torne um prazer. Daqui a pouco você começa a sentir a presença de Deus, daqui a pouco Deus começa a se revelar mais a você. Daqui a pouco você começa a orar onde você está e as pessoas começam a chorar. Daqui a pouco Deus te revela alguma coisa, uma palavra, e você deixa para alguém. E você tem uma palavra, quando você tem uma comunhão com Deus, você tem algo nas suas mãos ou na sua boca para falar, ou as suas mãos para levantar alguém, ou para dar força para alguém, ou também para dar uma palavra de esperança para alguém, levantar pessoas. E é sobre isso, porque a unção não é só sobre mim, termina em mim ou eu termino em você. A unção é para a gente frutificar, dar frutos, né? A unção é para a gente transbordar. Porque quando a gente sente a presença de Deus, a gente não quer só que nós sentimos. A gente acaba não sendo egoísta, a gente tem o mesmo sentimento de Deus. A gente quer levar isso para as outras pessoas. Então, finalizando dizendo o seguinte: você também pode ter a unção de Deus. Você também, como o próprio Jesus Cristo disse, aqueles que creem em mim, obras maiores farão do que ele fez, do que Jesus fez. E a gente tem algo extraordinário para acontecer nesses dias que Deus prometeu para o seu povo. Então, dependendo da sua religião, viva uma vida de oração, né? Viva uma vida de entrega a Deus, porque quando você falar, a unção vai fazer diferença, tá bom? Deus abençoe.